Está lá escrito isso, depois você pode ver. Emprestai sem esperar nada em troca, até mesmo o que você emprestou. E a vossa recompensa será grande, e sereis filho do Altíssimo, porque Ele é bondoso até para com os ingratos e maus. Então, você quer saber qual a obra que vai ser recompensada? Semelhança com Cristo. O texto diz: faça aquilo que Cristo fez, porque Cristo, Ele foi bondoso e generoso para com os ingratos e maus. Então você ame os inimigos, faça o bem, empreste sem esperar nada em troca, e a vossa recompensa será grande. Que tipo de obra será? Piedade e conduta semelhante a Cristo. Outra dica que a Bíblia nos dá sobre que tipo de obra há de ser recompensada no céu: devoção secreta. Mas tu, diz Mateus 6, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê o que é secreto te recompensará. Aqui, duas vertentes: há aqueles que acreditam que essa recompensa será em vida e outros que acham que a recompensa será tanto em vida quanto lá no céu. Mas o certo é que esse texto aqui nos mostra o quê? Que Deus, Ele pesa as obras em escalas diferentes daquela que nós usamos. Sabe o que tem muito valor diante de Deus? O que pesa muito para Jesus Cristo? O coração partido de um pecador penitente chorando no seu quarto. Aquele homem, aquela mulher que entra no seu quarto e diz: Senhor, eu errei, eu pequei, eu venho vivendo em iniquidade, o Senhor me perdoa. Olha só. O teu pai que te vê te recompensará. Aquilo que ninguém vê, Deus vê. Uma devoção secreta. Outra coisa, o cuidado fiel, diário e constante de uma mãe piedosa que cuida do seu lar. Isso tem um valor enorme diante de Deus. Sabe por quê? O que seria das igrejas se as famílias estivessem todas perdidas, todas cheias de problema? E para que uma família esteja muito bem, o papel de uma mulher é fundamental. Quero dizer às mães que aqui estão: quando você lava a sua louça todos os dias, esse trabalho que você faz é tão santo e tão importante para Deus quanto o que eu estou fazendo aqui agora. Você está edificando o seu lar. E isso diante de Deus tem um valor muito grande. A Reforma Protestante resgatou a doutrina do sacerdócio universal dos crentes que foi perdida. E Lutero, ele disse: olha, as mulheres que tiram leites, que tiram leite das vacas todos os dias, elas não são em nada menores do que eu quando estou pregando para multidões. Sabe por quê? Porque Deus vê em secreto, e aquele que vê em secreto recompensará. Devoção secreta.
o trabalho perseverante de uma professora de crianças na EBD. Daqui a pouco eu vou contar uma história que alguns aqui já conhecem sobre isso. Não tenha dúvida de que essas coisas que passam despercebidas de muita gente, elas estão muito bem registradas por Deus. O que diz Hebreus 6? Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho, do amor que mostrastes para com o seu nome, pois servistes aos santos e ainda os servis. Então, que tipo de recompensa, que obra vai ser recompensada lá no céu? Devoção secreta. Outra, serviços grandes e pequenos que fazemos dentro do reino de Deus. Jesus diz lá em Mateus 10, aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade vos digo, de modo algum perderá a sua recompensa. Todo serviço que nós prestamos ao Senhor será recompensado. Outra coisa que a Bíblia nos mostra que vai ser recompensado, e aí deve ser visto casado com nosso serviço, os nossos motivos, ou os motivos com os quais nós servimos a Deus. Mateus 6, Jesus vai dizer, cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de serdes vistos por eles. Aí olha o que Jesus diz, do contrário, não tereis a vossa recompensa. Jesus diz isso lá. No outro texto, Jesus vai dizer assim, olha, aqueles que fazem obras para serem vistos dos homens, já receberam a recompensa, Jesus diz. A recompensa foi ser visto por aqueles homens. 1 Coríntios 4, Paulo diz assim, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então cada um receberá seu reconhecimento da parte de Deus. Então perceba, não é apenas o serviço que é importante. Tão importante quanto o serviço é o motivo com o qual nós fizemos aquele serviço. Tão importante quanto as boas obras é a intenção que nos levou a praticá-las. Quinta e última dica que a Bíblia nos dá sobre que tipo de atitude há de ser recompensada lá no céu: os nossos sofrimentos. Lucas 6:22 diz, bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da companhia deles, vos insultarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim aconteceu com os vossos antepassados que fizeram o mesmo antes de vós. Ao que parece, esse foi o sentimento que impulsionou e sustentou Moisés. Porque lá em Hebreus 11, o autor sagrado vai dizer assim, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado.
Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. E olha o que diz ele agora: pois tinha em vista a recompensa. Paulo, assim como Moisés, parece que ele tinha esse entendimento de que os sofrimentos que nós passamos aqui por causa de Cristo, por causa do reino de Deus, um dia eles serão recompensados. Moisés deixou lá tudo aquilo de bom que ele tinha no Egito para sofrer junto com o povo, deixou o conforto do Egito por causa do reino de Deus, e o autor de Hebreus diz, ele fez isso tendo em vista a recompensa. E aí Paulo então diz, olha, os nossos sofrimentos, assim como de Moisés, eles serão recompensados. Quando Paulo diz lá em 2 Coríntios 4, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, ou uma glória incomparável de valor eterno. Então, gente, que tipo de obra que a gente vai ter? Quais serão as nossas obras, as obras que serão recompensadas? A Bíblia não diz muito. Aquelas que são mais famosas são essas aqui: piedade e conduta semelhante a Cristo, devoção secreta, o serviço e a intenção com que nós fazemos esse serviço, e o sofrimento que enfrentamos aqui por causa do reino de Deus. Pastor, legal, muito interessante. Bacana, mas o senhor ainda não me disse o que é esse negócio de galardão. O que é galardão? O que seria esse galardão? Riqueza? Ser riqueza? Jesus falou, vou preparar-vos lugar, na casa do meu pai há muitas moradas. Nós cantamos aqui do céu, lindo do céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. É morar numa casa melhor. Está vendo como nós pensamos com a mente desse mundo? Está vendo como nós pensamos com uma mente capitalista e materialista? Então será que o galardão será alguns privilégios que nós teremos lá no céu? Deixa eu te dar uma resposta aqui para você nunca mais importunar ninguém com isso, com essa pergunta. A Bíblia não diz absolutamente nada do que vai ser esse galardão. O que a gente pode é supor, é imaginar, é por inferência. Afinal, como eu falei aqui na primeira mensagem, sobre essa série de mensagens sobre o céu, então a gente pode imaginar, supor, porque a Bíblia não diz isso de forma direta. Mas a Bíblia diz, João vai dizer que a maior das bênçãos do céu, alguém se lembra qual vai ser? Contemplar a face de Cristo. E esse contemplar a face de Cristo nos lembra de intimidade, nos lembra de relacionamento. Então, gente, pode ser que galardão tenha a ver com alguma intimidade com Deus. Se você quiser pegar a conferência da Fiel do ano passado,
Dr. Heber Carlos Campos pregou uma mensagem lá sobre o céu. Eu tive que ficar com o Arthur, infelizmente, né? Eu estava revezando com o Cris. E eu sei que quando acabou a mensagem, vieram uns 15 aqui da igreja, tudo de vez. Você ouviu a mensagem? Me explica que... Ele falou um negócio parecido com esse aqui. Que lá dentro tem uma cidade celestial, lá no céu tem uma cidade a qual só entram algumas pessoas. Eu não sei explicar muito não, mas está lá. Só você procurar na internet você vai ver. E eu depois pesquisei, tem coisas onde ele escreve e esclarece melhor. Muito bom. Mas parece que tem a ver, é a única dica que a Bíblia nos dá que tem a ver com essa questão de relacionamento e intimidade com Deus. Então é por inferência que a gente supõe, mas isso não significa que esse seja o único galardão, a única recompensa. E aí, historicamente, você ouve algumas histórias aqui e ali que você percebe que grandes homens de Deus pensavam dessa forma. Por exemplo, aquela famosa história que o pessoal mais antigo aqui da igreja sabe, mas tem um pessoal novo aqui que não sabe. Whitefield e Wesley, dois grandes homens de Deus lá da Inglaterra do século, não sei se 17 ou 18. Um arminiano, Wesley, mas um ótimo arminiano. Não é arminiano igual dos dias de hoje. E Whitefield, calvinista. Eram amigos. Diz a história que eles se encontravam semanalmente para orar juntos. E Wesley falou assim com Whitefield: o dia que eu morrer, gostaria que você pregasse no meu culto fúnebre. E assim aconteceu. E na saída daquele culto, alguém, sabendo da divergência teológica dos dois, chegou para Whitefield e perguntou assim: você espera encontrar Wesley no céu? O cara era um arminiano. E Whitefield disse: de jeito nenhum, não vou vê-lo lá. Mas por quê? Porque ele vai estar tão perto de Deus e eu tão longe que eu não vou conseguir enxergar Wesley. Talvez na mente desse cara isso seja galardão. Se a maior das bênçãos do céu é contemplar a face de Cristo, e contemplar a face de Cristo mostra intimidade e comunhão, pode ser que seja isso. E a outra história, que muitos de vocês também já conhecem, mas outros não. Já pedi para vocês me darem um livro de ilustrações novo. Mas essa aqui encaixa de forma perfeita aqui não tem outra. Uma vez perguntaram para Paul Smith, filho de Oswaldo Smith. Oswaldo Smith foi pastor da igreja de Toronto, lá no Canadá. Só aquela igreja enviou mais de 800 missionários para o mundo inteiro. Uma vez perguntaram para o Paul Smith como que ele entendia seu céu. E ele diz: olha, para mim o céu é da seguinte forma: lá longe, mas muito longe, está o trono de Deus. E aquelas pessoas que estão mais próximas do trono de Deus são aquelas que aqui em vida viveram de uma forma mais digna, ou seja,
Quem está mais próximo recebeu o galardão. É a visão desse cara. E aí ele diz, e na minha frente, bem na minha frente, está o meu pai. Porque o meu pai foi muito melhor do que eu. E bem na frente do meu pai está uma velhinha que todo domingo de manhã andava não sei quantos quilômetros lá, na neve, num frio de rachar, para pregar numa classe de EBD para 6 crianças. E dentro daquelas 6 crianças, ali estava o meu pai. E foi ali que ele se converteu. Uma senhora que prega para uma criança, essa criança se converte, se transforma num pastor, que vai liderar uma igreja, que vai enviar mais de 800 missionários para o mundo inteiro. E quantas almas foram salvas por Deus através da vida desses missionários? Porque uma mulher foi fiel para pregar para 6 crianças. E hoje nós temos a vergonha. Quer dizer, vergonha falar isso, né? Mas hoje nós temos o péssimo hábito de quando está chovendo, tá com uma pontadinha de dor de cabeça, de tirar o nosso carro de forma bem cômoda e nos dirigirmos durante 5 minutos até a igreja para lhe abençoar a vida do outro com aquilo que Deus tem nos dado. Pastor, por que será que Deus não nos disse o que é o galardão? Por que Ele só nos informou que o galardão existe? Primeiro, por que Ele só informa e não diz o que é? Primeiro, para a gente saber que Ele não é injusto. O texto de Hebreus 6 diz isso. Vai haver uma recompensa. E isso mostra que Deus não é injusto. Então Deus nos diz, a Bíblia nos revela que haverá uma recompensa, mas não nos diz que tipo de recompensa será essa, porque Deus, para mostrar que Deus é justo. E segundo, para nos incentivar a praticar boas obras aqui nessa vida. A pessoa que entendeu lá a relação de dádiva e recompensa, e sabe que tudo vem de Deus, e sabe que tudo é graça, mas ela também é impulsionada, com essa doutrina, ela é levada a fazer o que deve ser feito por Deus, para nos estimular. Eu já vou ler esse texto. Jesus, ele vai dizer que saber que existe o galardão, saber que haverá uma recompensa, isso deve mudar a nossa conduta, a forma como nós nos comportamos e vivemos aqui na terra. Existe uma história verídica de um ladrão lá no Japão que se tornou cristão, que é muito interessante e ilustra isso aqui. O cara era um ladrão, converteu-se, e a semana inteira ele lutou contra aquele hábito de roubar. Porque ele entendeu que, como uma nova criatura, ele tinha que abandonar aquela prática maligna, tinha que deixar de lado aquela conduta ímpia,
Só que roubar tinha sido o estilo de vida, o modo de vida dele durante anos. E ele não sabia fazer outra coisa. Como que ele ia conseguir mudar o comportamento, o padrão de comportamento de tantos anos arraigados? Mas naquela semana ele conseguiu. E aí no domingo ele foi para a igreja. E assim que ele entra na igreja, ele dá de cara com os 10 mandamentos pintados na parede da igreja. E onde você acha que ele fixou o olhar dele? Lá no 8º mandamento, que dizia assim: não furtarás. Ele, que não sabia nada de Bíblia, na sua ignorância, ele não entendeu que se tratava de um mandamento. E ele leu aquilo dali como se fosse uma promessa. E o rosto dele se encheu de alegria. E ele deu graças a Deus, ele deu graças ao Senhor por essa certeza de que ele seria livre do seu pecado. Ele leu não como um mandamento, mas como uma promessa. Ele interpretou errado? Ou será que não é verdade que, num certo sentido, cada um dos mandamentos também é uma promessa? Os mandamentos, eles nos dizem não somente o que Deus requer de nós, mas também o que Deus, planeja para nós e há de fazer em nós. Os mandamentos, eles são uma descrição daquilo que Deus intenta fazer conosco. Os mandamentos, eles são uma descrição de como será o nosso caráter no céu. Porque quando nós chegarmos no céu, irmãos, nós não teremos outros deuses diante do Senhor. Quando nós chegarmos no céu, nós não tomaremos o nome do Senhor em vão. Quando nós chegarmos no céu, nós não mataremos, nós não roubaremos, não daremos falso testemunho. Quando chegarmos no céu, nós amaremos ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, de toda a nossa força e entendimento. Lá no céu, verdadeiramente nós amaremos ao nosso próximo como a nós mesmos. Então os mandamentos, eles são não somente o que? A nossa meta atual. Os mandamentos, eles também devem ser o anteprojeto do nosso destino. Eles dão testemunho do que o Senhor vai fazer por nós lá na glória. Ou seja, nós seremos isentos de todo pecado. Então olha só, saber o que nos aguarda lá, de como nós vamos viver lá, deveria mudar a maneira como nós vivemos aqui na terra. Deveria pautar a forma como nós nos relacionamos aqui na terra. Foi isso que Jesus falou, foi isso que Jesus usou para levar algumas pessoas a mudar a forma, o estilo de vida, de viver aqui na terra. Jesus virou-se para elas e disse assim: não acumulem tesouros aqui na terra, porque eles não duram aqui. Ajuntem tesouros no céu, onde a traça não corrói e os ladrões não podem roubar. O que Jesus está nos dizendo aqui? Dentre muitas coisas, Ele está dizendo: olha, modifique a maneira de viver aqui na terra. Uma correta interpretação do céu, ela altera a maneira com que os homens vão se relacionar uns com os outros aqui na terra, com as suas posses. Quem entende o que é o céu, quem compreende o que é a vida no céu, não acumula tesouro aqui na terra. Quem sabe o que o aguarda na vida futura, não é egoísta, não pensa só nele, investe no reino,
compartilha, é solidário, abençoa os outros. Pedro, ele escreveu